Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 8, estudo resumo do capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Psicofonia Sonambúlica. Como diz o título, de que trata esse capítulo? Da mediunidade de sonambulismo. E o que é a mediunidade de sonambulismo? Conforme o Livro dos Médiuns, nós temos dois fenômenos aí, o sonambulismo e a mediunidade. O sonambulismo, questão 425 do Livro dos Espíritos, nos esclarecerá que o sonambulismo é um estado de independência do espírito maior do que o sonho, com relação ao corpo. O sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, no sonambulismo, o espírito está mais separado do corpo. O corpo não recebe impressões, não recebe energia. Ele está num estado próximo do estado de catalepsia e o espírito mais liberto, mais dono das suas próprias faculdades. Isso é. E se o médium estando nesse estado de sonambulismo há uma comunicação de um outro espírito, a gente tem aí a mediunidade sonambúlica. Conforme o Livro dos Médiuns, a mediunidade sonambúlica se radica no físico, se radica no organismo e independe da moral do médium. Assim, a mediunidade sonambúlica pode dar origens a muitos prodígios, a muitos fenômenos impressionantes. Porém, se em mãos levianas, em mãos imprudentes, não gerará o bem, pode ser até nociva, pode levar às consequências nocivas e até mesmo à possessão. Alguns dos fenômenos a gente pode ver na questão 429, 431, 432 do Livro dos Espíritos. Questão 429, no estado sonambúlico, a pessoa não médium, no estado de sonambulismo, aquela alma encarnada, separada do corpo, num estado sonambúlico, ela pode ver através de objetos. Questão 431. Ela pode ter ideias inatas que não possui no estado de lucidez, no estado em que está acordada normalmente a alma. E questão 432 vai falar da visão à distância. Tanto a visão através de objetos quanto a visão à distância são visões da alma, que se ela passa por objetos, ela vê depois dos objetos. Mas estando encarnados, temos a impressão de que ela vê através de objetos. E muitas vezes nem ela própria sabe como ver. E crê ver até através de partes do seu próprio corpo, quando, na verdade, é sempre a alma que vê. No Livro dos Médiuns, tem um caso em que Kardec conhece um jovem que ele não tem uma inteligência significativa, tem uma inteligência até rudimentar e de bem pouca instrução, 14 ou 15 anos, mas no estado sonambúlico ele informa com excelência a respeito da área médica, ele tem informações de natureza da medicina relativa às doenças, essas informações com extrema excelência, com extrema precisão, coisa que ele não faz, ainda mais que é jovem de 14 ou 15 anos. Porém, até aí é o fenômeno sonambúlico. Ele, nesse estado, é capaz de apontar as doenças, falar a respeito das causas e sintomas das doenças, mas ele não sabe bem a respeito dos remédios para a cura da doença. E quando ele atende, ele necessita de um outro espírito para que lhe informe aí a respeito dos remédios. Então, até a questão de explanar sobre a doença é o fenômeno do sonambulismo. Quando ele vai falar a respeito do remédio recebendo instrução de outro espírito, a gente tem aí a mediunidade sonambúlica. Também, conforme o Livro dos Médiuns, a gente sabe que para a realização dos fenômenos de transporte é necessário apenas
um único médium. Outros médiums podem prejudicar o fenômeno de transporte. Ele é realizado com apenas um médium. E, em regra, esse médium, que tem que doar muitos fluidos ectoplásmicos, ele é um médium sonambúlico. Então, o fenômeno do sonambulismo, ele pode gerar grandes prodígios, como falamos aí. Fenômeno de transporte que traz objetos de fora de uma sala hermeticamente fechada, traz para dentro da sala objetos. Pode realizar, como falamos do Livro dos Espíritos, visão através de objetos, ideias inatas, como desse jovem, falando com conhecimentos que ele tinha de vida anterior, porque o espírito está mais independente do corpo, ele adquiria de volta esses conhecimentos que não conseguia explanar quando estava lúcido, e visão à distância. Então, são prodígios. Mas lembra do Livro dos Médiuns e lembra também do Evangelho, do capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Kardec vai dizer que, geralmente, muitos prodígios não são privilégio de espíritos superiores, podem ser realizados através de um conhecimento que se possua ou de uma faculdade erradicada no cérebro, tanto prodígio quanto fenômenos de cura. Realizados esses prodígios ou fenômenos de cura, nada indicam, não indicam que há uma superioridade elevada daquele espírito, ou, como está no Evangelho, que ele é um enviado de Deus, porque esses fenômenos, pessoas comuns podem realizá-los. Por isso, a mensagem de Jesus, em Mateus 24, se não me engano, levantar-se-ão falsos cristos, levantar-se-ão falsos profetas que farão grandes prodígios a ponto de enganar até os próprios enviados. Então vejam aí. Então é isso que traz também o livro Nos Domínios da Mediunidade, nesse capítulo 8º. Fenômenos podem ser realizados com um médium sonambúlico, bem mais desprendido do corpo físico. Porém, se esses prodígios podem não levar ao bem e podem ter consequências nocivas, pode ter por consequência a própria possessão, diz o livro. Mas nesse capítulo de que trata isso? Trata de uma psicofonia sonambúlica de uma médium com grande nível moral. Então é trazido um espírito dementado no capítulo. É trazido um espírito dementado por um nume apostolar. Um espírito muito elevado. Um espírito bastante superior com características apostólicas traz esse dementado. É alguém da sua família, é alguém que ele ama. Vejam as diferenças evolutivas que podem existir nas nossas famílias, como é também o caso de Gregório e Matilde no livro Libertação. Ou é alguém que vem a pedido de pessoas da família tão elevados que têm contato com esse nume apostolar. Então ele vem trazendo esse espírito. Pela roupa dele, André Luiz deduz que é um fidalgo antigo. Agora, ele traz emanações nauseabundas que provocam náuseas. As emanações dele provocam náuseas mesmo nos espíritos. E elas são de um fluido grosseiro, um fluido escuro, um fluido viscoso que André Luiz deduz por essas características fluídicas e que ele vem de regiões subcrostrais. Sim, ele estava em regiões dentro da crosta da Terra. É daí que ele vem. Então, ele vem e ele é diferente até das centenas ou talvez milhares de espíritos presentes à reunião que receberão atendimento, a ponto de os presentes recearem a sua presença. É que nos presentes, já estavam antes dele chegar, você vê no sofrimento ali algum grau misturado de fé, de esperança, de humildade. Agora nele não, o rosto tem características medonhas.
ele tem características patibulares. Então, um grau de agressividade muito significativo, uma astúcia, uma frieza, uma crueldade muito grandes. Ele traz um chicote que ele tenta instalar e ele vem gritando impropérios. Quem que me traz aqui contra a minha vontade? Ele não está vendo o nume apostolar, se nem naquele capítulo anterior, em que o jovem que desencarnou no carnaval não vê os 3 guardas, imagina esse, que em comparação com o nume tutelar, não vê mesmo. Então ele não vê. Quem me traz aqui? Onde estão os que me cegaram? Vis, infames, receberão a punição. E ele está num estado completamente enlouquecido. Ele diz, a rebelião francesa, a Revolução Francesa, não gerará efeitos no Brasil. Franceses loucos, onde já se viu? A nobreza deriva dos reis, que foram dadas, que são poderes divinos, que foram dadas por Deus. Onde já se viu? Escravos são escravos, poderosos são poderosos, reis são reis, a nobreza é a nobreza. Nada de panfletos aqui. Vou vender meus escravos alfabetizados. Aqui não vai ter rebelião. Uma das consequências da Revolução Francesa de 1789 no Brasil foi a Conjuração Baiana, ou a revolta dos alfaiates na Bahia, né? Em que se tentou justamente reduzir impostos, a implantação da República e a abolição dos escravos. Foi um movimento de massa popular e provavelmente esse panfleto de que ele fala, a gente talvez presuma que ele está na Bahia ou que ele, em algum lugar que não na Bahia, recebeu esses panfletos da Conjuração Baiana, com os escritos relativos à liberdade, à igualdade, à fraternidade dos povos, conforme as ideias dos iluministas, em especial de Rousseau. Então, é isso. Então, a ideia dele era, ele estava preso nos seus próprios pensamentos. Então, ele vem dizer, vamos vender os escravos alfabetizados. Vamos matar sem piedades os escravos fujões. Onde já se viu, não se produz sem o chicote, não há produção sem o chicote. Para nossa tranquilidade aqui na fazenda, nós vamos instalar 5 troncos. Ora, então, ele está falando da época da Revolução Francesa, em 1789, e ele morreu ao final deste século, do século XVIII. Então, ele morreu por volta de, digamos, de 1800, um pouco menos. Para fazer a conta, 1800, esse livro é da década de 50, então ele está mais ou menos há 150 anos nesse estado. Completamente louco, vivendo do passado, a mente dele estagnada nessa época, ele não vê senão os quadros do seu próprio pensamento relativos a escravos, a lucro, a dinheiro. Ele foi dono de um grande latifúndio. Ora, e com esses pensamentos ele está aí, por esse prazo de 150 anos, ele está a vampirizar, ainda que inconsciente, pessoas que foram queridas suas do período colonial, que estão reencarnadas, provavelmente naquela mesma fazenda ou em pedaços da fazenda, se é que a fazenda não foi vendida, está ali influenciando talvez netos, bisnetos, tataranetos. Então, ele está vampirizando de forma inconsciente, levando essas pessoas que foram queridas suas, que agora estão reencarnadas, os seus pensamentos relativos a essa questão financeira, ao interesse do lucro sem fim. Ele morreu tão vinculado ao dinheiro, com tal usura,
que ele nem soube que desencarnou. Nem soube que desencarnou. Mas ele está cego. André Luiz percebe que o movimento dos olhos são como o movimento dos olhos de um felino. Porém, ele está cego. Os olhos estão opacos, vidrados, porque em vida ele levava ao tronco os escravos e os tratava muitíssimo mal. Se alguém sobrevivia, depois de tê-los cegado com fogo, secava os escravos com fogo. Se viviam, depois do martírio sofrido, eram jogados cegos às mandíbulas dos cães bravios. Ora, então não sobreviviam. Então ele foi um dono de latifúndio extremamente cruel com os seus escravos. E, estabelecendo esse terror, adquiriu muito dinheiro, muita fama, mas faleceu sem saber que morreu. Mas na morte só encontrou desafetos. Alguns brandos o perdoaram, mas outros não, seguem com ele num processo de vingança bastante significativo. Então, nesse prazo de 150 anos, ele começa a adquirir algum grau de remorso, mas ele ainda oscila entre o desespero colérico, quer dizer, o desespero com extrema raiva, porque ele ainda quer infligir pena aos seus escravos, e o remorso, atormentado pelas recordações do seu próprio pensamento e também pelas sugestões daqueles que agora são seus algozes e que foram suas vítimas. Esse é o estado dele. Ao fim desse tratamento todo, ele, recebendo as orações, as sugestões da prática do bem pelo espírito clementino, dirigente dessa reunião mediúnica, através do dialogador Raul Silva, ele melhorou significativamente, chegou a chorar, aceitou que fossem realizadas orações, adquiriu algum grau de luminosidade ao final desse caso. A gente já vai falar a respeito de todo o tratamento dele, porque a gente quer o capítulo que se dirige mais à própria mediunidade sonambúlica em si. E foi levado, então, depois de chorar, de aceitar em algum grau a oração, para uma casa de atendimento um tanto distante, foi levado pela pessoa, o nume apostólico que o trouxe. Alguém, talvez, da sua família, bastante evoluído, ou talvez até um escravo que em vida pregressa progrediu muito através dele, como a gente sabe, os últimos serão os primeiros. Enfim, alguém muito evoluído que, e depois da reunião mediúnica, o levou para um tratamento em local distante. Beleza, e a reunião mediúnica em si, o atendimento dele, ele foi levado para a dona Celina. A dona Celina é uma pessoa de mais idade, com o físico, o corpo físico um tanto frágil. E quando ele foi levado para ela, isso chocou extremamente André Luiz. André Luiz ficou aterrorizado. Essa que é a palavra usada no livro. Teve um tal grau de terror, ele se espantou, mas como? Seria entregar uma harpa, um violino, às mãos de um felino feroz. Aí Aulus diz para ele, calma André, né? Calma. Ele entrou aqui com autorização e segue supervisionado. As energias luminosas dela desintegrarão as energias trevosas dele. Cada médium, cada grupo mediúnico é um ambiente por si só. E quanto mais moralizado o médium, ele é que está em condição de atender. Quanto mais evoluído, quanto mais superior nós nos tornarmos, mais temos condições de atender espíritos em graus mais inferiores e também nos protegermos. Então,
esse foi o primeiro, digamos, o primeiro susto de André Luiz. Teve outro susto de André Luiz, a ponto de Aulus ter que pedir desculpa ao Clementino pelo pensamento de André Luiz. Então vejam, cada médium e cada círculo mediúnico é capaz de, moralizando-se, aumentar a capacidade de serviço, porque mais ajuda quem mais pode. E esse espírito, então, que os demais presentes tiveram dele receio, que André Luiz teve receio dele ser o próprio André Luiz teve receio dele ser atendido pela dona Celina. Quando ele é trazido para ela mesma lhe distende os braços como um coração de mãe, como uma mãe serena e confiante. Então, espírito luminoso, saiu do corpo, diferentemente da dona Eugênia, ainda nova, que antes de realizar o serviço mediúnico recebeu passe de Clementino na região cerebral e na região das cordas vocais, no aparelho vocal. Ela dele não recebeu, não necessitava receber nenhuma espécie de tratamento. Ele, o Clementino, espírito dirigente da reunião mediúnica, a amparou, mais por cortesia do que por outra razão, estendeu a mão e ele foi trazido. E ela recebeu um mínimo amparo, um esticar de mãos para sair do corpo ali. Não recebeu nenhum amparo no próprio corpo físico, como foi o caso da dona Eugênia. Então o espírito foi se comunicar com ela. Ela o recebeu como uma mãe serena, distinta da dona Eugênia, que tem a psicofonia, digamos, consciente. Ela se afastou centímetros do corpo e o que ela mais desejava era realizar o bom trabalho e também proteger-se. A dona Celina, não. Como ela é médium sonambúlica, ela deixou o corpo sem manter nenhum vínculo com o corpo. Se a dona Eugênia, médium de psicofonia consciente, ela mantinha energizado o cérebro, o sistema nervoso com suas próprias energias, a dona Celina, na comunicação sonambúlica, não. O corpo está sem receber as impressões do espírito. Ela não mantém contato com o corpo. Temporariamente, durante esse serviço mediúnico, não mantém contato com os neurônios cerebrais. Então, ela o auxilia. O nome tutelar também está auxiliar o espírito. Ele o auxilia a sentar. Mas ela também o recebe de braços abertos com imenso carinho, com imenso atendimento, como uma mãe super caridosa. Então, ela, espírito, com muita luminosidade, emana fios luminosos e ele está totalmente coberto por ela. Está agora como um peixe numa lata. Ele quer gritar impropérios, mas não consegue. Ele está mais senhor do corpo dela. Como ela é... E isso foi o que impressionou André Luiz, porque provavelmente pela densidade espiritual dele, por a dona Celina ter se afastado muito do corpo a ponto de não ficar contato, não energizar o próprio corpo que estava no estado cataléptico, ele ficou atraído ao corpo e muito impregnado no cérebro da dona Celina, no cérebro físico da dona Celina. Ficou muito impregnado e isso impressionou André Luiz a ponto de Aulus ter que se desculpar de Clementino, que prosseguia com as orações e as informações de convites à prática do bem. É que a dona Celina, ela é
uma médium sonambúlica perfeita. Então ela não mantém o contato do espírito com o seu próprio corpo, fica sem esse contato temporariamente. Ela é o que se chama uma médium passiva. Ela é uma médium passiva, diferente da dona Eugênia, ela não sabe o que o espírito vai dizer. O espírito tomou conta do corpo dela, digamos assim. E na outra não. A dona Eugênia, ela mantém energizado os neurônios cerebrais. Ela faz um controle mais direto pela psicofonia consciente. Ela mantém o controle mais direto. Ela não deixa de energizar o corpo. E ela recebe, então, os pensamentos do espírito antes dele próprio dizer, e deve o médium controlar a fala. Agora, a psicofonia sonambúlica da dona Celina, não. O espírito, efetivamente, digamos assim, está senhor daquele corpo. Porém, como a dona Celina é muito evoluída, ela o envolve com o seu perispírito luminoso, ela o envolve. Então ele quer gritar impropérios, mas não consegue. Ele está completamente dominado pela energia moral dela, mas é uma energia moral doce. No corpo, ele está, digamos assim, se exteriorizando de forma mais autêntica, mais senhor de si. Mas a dona Celina não está ausente, não está irresponsável. Ela, envolvendo-o, controla absolutamente tudo o que ele diz. Ele permanece agressivo, mas está falando revoltadamente com outras palavras distintas da que ele falou quando ele chegou. Totalmente distintas. E ele permanece naquele controle que, para ela, é um sacrifício doce, é um sacrifício suave. Ela quer auxiliá-lo, ela deseja servi-lo. E ele experimenta esse domínio da postura moral superior da dona Celina nesse atendimento fraternal. Está em todos os atos, em todas as palavras, pormenorizadamente controlado. Ela está encarnada e é infinitamente superior a ele. E como ela quer auxiliá-lo de forma gentil, ele não consegue a isso resistir. Então vamos ver aqui algumas coisas a respeito dessa mediunidade. A mediunidade sonambúlica, então o espírito que vai se comunicar, ele está mais dono do corpo do médium, ele está mais senhor do corpo do médium. Por isso que, se o médium é sonambúlico e a mediunidade o médium é sonambúlico, aquela comunicação o médium não vai se recordar. Se ele não vai se recordar daquela comunicação, ela teria que fazer um esforço muito gigante para se recordar, só que não há valor em recordar as informações que o espírito traz. Então, não há valor de recordar. Então, ela sendo médium sonambúlica, sem uma capacidade de recordar o que o espírito está comunicando, aquela comunicação, ela é também, portanto, uma médium mecânica, ou uma médium passiva na linguagem do Livro dos Médiuns. O que Kardec coloca? Quando há uma atuação no corpo físico. E como há uma atuação no corpo físico, por exemplo, o médium vai escrever, atuando na mão do médium, ele não vai saber o que está sendo escrito. Então a mediunidade é mecânica, porque ele só vai saber depois se ele lê. Então a mesma coisa nessa comunicação sonambúlica. Como o corpo está extremamente prostrado, sem contato, provisoriamente, do espírito com o corpo do médium, o médium não vai recordar daquela comunicação. Mas ele permite que o espírito esteja, então,
mais senhor de si. A mediunidade mecânica, ela é mais rara, diz lá o Livro dos Médiuns. E nessa comunicação sonambúlica, com muita separação, o espírito está exteriorizado de forma mais autêntica, que nos lembra a comunicação do Bezerra pelo Divaldo. Provavelmente o Divaldo está nesse estado de sonambulismo, ou mais ainda de sonambulismo, provavelmente de êxtase, que é um sonambulismo ainda mais melhorado, né? Então, agora vejamos. E na comunicação intuitiva? Não. O espírito do médium, a alma do médium, não deixa de energizar o sistema nervoso. Por isso, ele tem uma consciência imediata, ele arquiva imediatamente na memória, está escrito lá no capítulo anterior, acho que é o 6, aquelas informações. Então, ela não é uma médium de uma mediunidade mecânica, ou passiva, ela é uma médium intuitiva, né? Porque ela não se afastou muito do corpo. E no Livro dos Médiuns, aquela comunicação se dá ao espírito do médium intuitivo. Porém, nesse caso da Dona Eugênia, que é o capítulo anterior, a mediunidade intuitiva, ela tem características mecânicas. Provavelmente Allan Kardec diria que ela tem uma mediunidade semimecânica, que é a mais comum. Porém, André Luiz, que observa, juntamente recebendo instrução de Aulus, ele a classifica como a médium intuitiva, porque ele está desencarnado, verifica que a recepção no espírito do médium daquela comunicação é prévia à própria fonação, apesar de que o espírito comunicante, ele também se tornou senhor das cordas vocais da Dona Eugênia. Eu não sei se eu me fiz entender aí, mas vamos separar bem aí. Em regra, a comunicação sonambúlica, ela é também mecânica. Ela é também passiva, mecânica ou passiva. O médium não vai recordar do que foi dito. A mediunidade intuitiva, ele vai recordar daquilo que foi dito. Porém, essas coisas aí se misturam, né? A mediunidade pode ser semimecânica, em quem tem características da mediunidade mecânica, em que o espírito toma conta de parte do corpo, toma conta da mão para psicografar, toma conta das cordas vocais e do cérebro e da visão para falar, para que ele se manifeste, apesar do médium ter um conhecimento prévio daquilo que